Saudações, meu querido aluno, aluna, pequeno tecladista, seja bem-vindo ao canal do Professor Elvis Chaves, o maior canal de tutoriais para teclado da galáxia. Pois é, chega logo deixando o seu like ou seu não like, tanto faz. Se não é inscrito, faça inscrição no canal também. Esse vídeo vai falar sobre teoria musical. Vai ser um vídeo longo, portanto já vai preparando o café, o refrigerante, a água, caderno e lápis. Vamos falar sobre o capítulo 11, intitulado aí, Tonalidade e Frase Musical. Esse capítulo ele está no nosso livro de teoria, o volume 3, na página, vamos olhar a página aqui embaixo, rapidão, página 68. E sem chorumelas, sem muita conversa, vamos logo falar sobre isso. O que seria tonalidade? Esse é um assunto que muita gente fica aí na curiosidade, querendo saber. Vamos tentar fazer você entender do que se trata. Tonalidade em música. Tonalidade é um sistema no qual as notas são dispostas em uma sequência de maior e menor importância, dominância e atração em relação a uma nota principal chamada tônica. Guarda logo isso aí, tá? Se você não lembra, é necessário que você revise aí um conceito muito importante que são os graus da escala, né? O nome dos graus da escala, as funções dos graus, onde a mais importante é a tônica, o primeiro grau de uma escala. Você já aprendeu, isso a gente já viu no passado, inclusive nesse livrinho, que cada nota ou grau da escala tonal recebe um nome de acordo com o lugar que ele ocupa dentro da escala. Como assim, professor? Bora ver aqui. Deixa eu ver se eu não fico na frente. Em cada grau tem uma função. Então, cada grau tem uma função dentro da escala. Da mesma forma que em uma família, né, você vai ter os pais, você vai ter os filhos. Né? Numa empresa, você tem uma hierarquia, né? Você tem o patrão, você tem o gerente, você tem, sei lá, os funcionários, você tem as funções de cada um, o que é que cada um faz. Né? Então, dentro de uma escala, a gente vai ter também esse princípio. Né? E nessa gravura que você está vendo aí, esse quadro, a gente tem aqui graus da escala. A nota que fica no primeiro grau chama-se tônica, ela tem a função de tônica, inclusive é a mais importante. A que fica no segundo grau chama-se de supertônica, a mediante. O quarto grau é a subdominante, o quinto grau dominante, o sexto grau superdominante e o sétimo grau sensível. Se você notar, a tônica, que é o primeiro grau, a subdominante, que é o quarto, o quinto grau, que é a dominante, estão em destaque, né? Elas estão em letras maiúsculas. Sabe por quê? Porque esses são os graus mais importantes. Continuando. Pode-se dizer, de uma forma bem resumida, que a tonalidade se refere aos tipos de escalas maiores e menores, cujos componentes, as notas, mantêm uma relação funcional entre si. A tonalidade é indicada pela armadura da clave. Esse conjunto de relação entre si aí que ela fala, na verdade, funciona mais ou menos assim. Tudo gira em torno da tônica. Ela manda na escala. O resto serve a ela. Tudo termina na tônica. Bem, pelo menos a intenção é essa, né? Criar movimento para concluir na tônica. Isso vai ser visto um pouco mais à frente. Então, veja só. Quando a gente fala em definir a tonalidade, né, como foi dito aí no texto, ela está querendo dizer mais ou menos o seguinte, que existe uma armadura, e essa armadura ela representa uma escala, como nós já estudamos no capítulo anterior, inclusive. Essa armadura ela tem 3 bemóis, e como nós vimos antes, 3 bemóis se refere à escala de Mi bemol ou a sua relativa, certo? Que pode ser Dó menor. Como é que eu sei disso? Na lição anterior a gente estudou sobre isso. Bem, a armadura de clave ela serve para isso, para dizer qual é a tonalidade, qual é a escala
Quando a gente fala tonalidade, é o mesmo que está perguntando qual é a escala. Escala de Mi bemol, onde Mi bemol é a tônica, é a nota mais importante. A função mais importante, como eu acabei de dizer, é a tônica, o primeiro grau. No caso dessa musiquinha aí em cima, né, que a gente tá aqui, aliás, aqui não, em cima, aqui, opa, aqui embaixo. Ó, eu estou falando em cima, mas em cima do texto. Enfim, a função mais importante vai ser a tônica. No caso, Mi bemol, no exemplo aí que a gente acabou de ver. Que estabelece a escala, né, com a qual a música é feita. E que é a nota de repouso, aonde geralmente as frases vão concluir. A gente vai falar sobre frase também. Ou que indica que a música foi concluída. A música ou a frase. Cada nota da escala tem uma relação específica, ou uma função, determinada pela tônica. Então veja, se eu estou na escala de Mi bemol é a tônica. Né? Aí vamos voltar aqui para o nosso quadro. Mi bemol é a tônica. Quem é a próxima nota? Vai ser o Fá. O Fá vai ser a supertônica. Né? Quem vai ser a mediante? O terceiro grau. Mi, Fá, Sol. Então veja, por causa da tônica, as funções harmônicas elas vão ser distribuídas, né, entre as notas na sequência respectivamente. Tá? Continuando, olha só, aqui o nosso exemplo está na escala de Sol. Tá? Então nós temos a tônica, que é a nota de repouso. A gente vai ter a dominante, que é uma nota que vai criar tensão. Essa é a função da dominante, criar tensão. Né? A sensível, que ajuda o quinto grau a criar tensão. É por isso que quando você faz o acorde de Ré, por exemplo, Ré maior, você tem o Ré, que é o quinto grau de Sol. Né? Por si, a dominante, sendo ela a dominante, ela já tem uma função de tensão, ou seja, de chamar a tônica. Né? E temos a sensível. Aqui dentro do acorde você vai ver que tem um Fá sustenido dentro do Ré. Então essas duas notas aqui, elas já são assim um grande indício de que a próxima nota que vai vir vai ser a tônica, portanto o Sol. Tá? Então observe essa figura aí com muita calma depois. Na nossa música ocidental, o sistema tonal, as escalas maiores e menores, usadas na música clássica e popular, se caracteriza por criar tensão, né, para depois resolver essa tensão. Então as músicas são sempre assim. Elas criam expectativa, criam um movimento e depois resolvem isso. Né? Repousam, resolve, dá a ideia de fim. E essa é a função da tônica. Você já deve ter ouvido o tema da Quinta Sinfonia, né? A música cria tensão logo no começo. Mas quem ouve não fica nervoso ou assustado por causa disso, né? Por quê? Né? Porque nossos ouvidos estão acostumados com o esquema, né, da música tonal, que é tensão, resolução. E isso, gente, é algo que acontece já há aproximadamente 400 anos, né? Que é desde que o sistema tonal foi criado, desenvolvido. Então, os compositores passaram a utilizar esse tipo de sistema. Isso acontece há mais de 400 anos. Nós nascemos e crescemos ouvindo esse tipo de música. Instintivamente, já sabemos que quando a música é levada ao seu clímax, tensão, logo tudo voltará à calma. A gente vai ver um exemplo já já. Vou descer aqui. Há composições, né, que insistem em manter o clima de tensão, como nos filmes de terror, de suspense. Aí sim, quem ouve é envolvido nesse ambiente tenso, criado tanto pela música quanto pelas imagens. Engraçado, se você parar para imaginar um filme de terror, um filme de suspense, sem a trilha sonora, talvez você não sinta tanto medo, né? Mas a trilha sonora com muita tensão, ela multiplica, né? Ela potencializa aquelas cenas. E a intenção é essa mesmo, é causar medo, né? Suspense. Mas, voltando à calma, nem sempre a música acaba. Né? Começa tudo outra vez. Sai do repouso, cria tensão e resolve novamente de forma completa ou incompleta. A música é assim, quando você, de hoje para frente, de hoje em diante, tanto faz, você vai começar a ouvir música,
Procure identificar trechos em que ela está se movimentando e procura ver trechos em que ela dá repouso. É como se você tivesse chegado no final de uma frase, né? E ela de repente começa novamente, né? As progressões harmônicas é o nome que a gente dá, um conjunto de acordes, né? Até o finalzinho, quando dá a ideia de repouso. É assim que funciona, de forma simplificada, uma frase musical. E agora a gente vai ver o que? Justamente o que é frase musical. Frase musical é o correspondente a uma sentença que você diz ou escreve. Palavras que são juntadas para expressar uma ideia. Aí tem uma frase, né? Aprender sem pensar é tempo perdido. Bem, na música, nós também vamos ter frases com intenção de início, né? Vai ter um movimento e vai ter um fim. Você vai perceber que as músicas elas são assim. Elas têm começo, meio e fim. No meio da música existem muitas frases, tá? Na frase musical, as notas são agrupadas para transmitir uma ideia musical. Então, exemplo, você vai ver aqui, ó, nesse retângulozinho aí, a música Atirei o Pau no Gato. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, 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 Lá, Sol, Fá, 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 Sol, Fá, Mi, Mi. Essa frase aqui, ela não me pareceu conclusiva. Ela parece que fica esperando uma resposta, uma continuação. Mas veja, é uma frase. Inclusive, você vai ver aqui em destaque a ligadura de frase, né, indicando que aí nós temos uma frase. Porém, né, a frase pode ser, ela pode ser suspensiva, que é o caso dessa, tá? E ela pode também ser conclusiva, ela pode dar a ideia de resolução total, né? Bem, o segredo não é correr atrás das borboletas, isso é uma frase, né? É cuidar do jardim para que elas venham até você. Veja que você tem uma frase, né, que te deixa esperando, certo? Mas e aí, o que é que vem? O segredo é não correr atrás das borboletas, tá aí. O que é que isso quer dizer, né? É mais ou menos o que aconteceu aqui com a música Atirei o Pau no Gato. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Sol. Lá, Sol, Fá, 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 Sol, Fá, Mi, Mi, Mi. E você fica esperando, terminou, né? Algo assim. Outro exemplo, a nona sinfonia aqui de Beethoven, que é o conhecido Hino à Alegria, né? O Hino à Alegria ele faz assim, veja só. Mi, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Ré, Ré. E esse final aqui parece que não ficou muito conclusivo. É como se eu tivesse reticências aqui. A segunda fica Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Dó, fim, terminou. Você vai ver que a primeira, que termina na nota Ré, ela fica como quem diz assim, tá, e aí, conclua, como é que fica? Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Ré, 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 Dó. Se tivesse um Dó aqui, iria concluir. Sabe o que é que a gente define disso? Que essa música está em Dó maior. Por quê? Porque o Dó me deu ideia de repouso, de descanso, acabou, né? E eu vou constatar isso de fato olhando para cá, ó. Se você olhar aqui para a armadura da clave, você vai ver que não tem nenhum acidente, tá vendo? Qual é a escala que não possui nenhum acidente? Contando. Tempo para pensar. Escala que não tem nenhum acidente é Dó, Dó maior. Ou seja, Dó tem a função de tônica, a função de repouso, função consonante. Bem, continuando, uma melodia é formada por um conjunto de várias frases. A melodia acima, no caso do nosso hino Alegria, né, ele tem duas frases. A primeira é suspensiva e a segunda é conclusiva, ou seja, não, ouça seu professor cantar ou tocar, que foi o que eu fiz ainda há pouco, né, para você perceber, tá? Então, é bom você voltar ao vídeo novamente e tentar ouvir o solfejo que eu fiz antes, para perceber que a primeira é conclusiva e a segunda, a primeira é suspensiva, a segunda é conclusiva.
Uma frase musical tem em média 4 compassos, mas pode ter 2, pode ter 6, pode ter mais. Tá? Aqui é só uma dica que ela está dando para tentar ajudar, né? Dizer que uma frase musical ela tem um tamanho considerável. Tá? Normalmente, pronto, aqui dá para a gente ver. Normalmente, a frase começa com a tônica ou com as notas que se relacionam bem de perto com a tônica. Terceiro grau, quinto grau. Notinhas ali próximas, né? E, com frequência, o final da frase conclusiva também é assim. Depois, a melodia é construída em direção ao quinto grau, ou seja, a dominante. Pense na escala de sol. Na escala de dó, pense na nota sol. Tudo começa em dó, vai caminhando para o sol para dar aquela ideia de movimento, mas vai criar uma tensão, só que tudo vai se resolver aonde? Na tônica. Então o caminho é mais ou menos esse. Começa na tônica, vai em direção à dominante ou funções dominante, né? Que é tensão, e depois volta para a tônica. Resolve. Muito frequentemente, o quinto grau é precedido pelos graus pares, que servem de escada, ou preparo para a entrada do grau dominante. Bem, eu não posso dizer que isso é uma regra, né? O quinto grau é antecedido, por exemplo, pela segunda, pela quarta, pela sexta, algo assim. Vai depender muito da melodia, vai depender muito da composição, tá? Quem geralmente escolhe isso é o compositor. Agora, uma coisa eu posso lhe dizer. Uma música, normalmente, ela começa na tônica, cria muitos movimentos, né? Regidos pela dominante, e volta para a tônica. O que há entre a tônica e a dominante, né? Existe um espaço muito grande para a criatividade. Mas vale a pena você observar. É por isso que eu digo aos alunos o seguinte: muita gente chega muito ansiosa dizendo, professor, eu quero aprender a tocar de ouvido. Eu quero aprender a improvisar. E eu costumo dizer para essas pessoas o seguinte, eu digo, pinte quadros, pinte telas. Pegue as cores e comece a imaginar, pensar. Veja o que é que dá certo e o que não dá. Mas para isso você tem que conhecer as cores. Ou seja, você tem que conhecer as regras do jogo, você tem que ter muitas melodias na cabeça. Bem, é impossível você começar a improvisar sem nunca ter ouvido os clássicos, ou ter tentado tocar os clássicos. Luiz Gonzaga, isso de Luiz Gonzaga a Beethoven. Então, antes de ser um bom improvisador, antes de ser antes de ter um ouvido, né, bom de percepção, você precisa passar por experiências musicais. Toque muitas melodias. Um bom curso de música, ele te enche de músicas. Músicas que você conhece, músicas que você não conhece. E analisa essas músicas dentro da teoria musical. Qual é a escala, a progressão harmônica, cadências, que a gente vai estudar ainda esses assuntos, tipos de acordes. A gente começa a olhar para as músicas com um olhar musical, né? Não com um olhar de leigo. Vamos continuar. Por fim, né? Volta-se ao primeiro grau, como eu estava explicando antes, né? Que confere o repouso absoluto à melodia. É esta a finalidade: dominante, tônica, ou quinto grau, primeiro grau. Quinto grau, primeiro grau. Que quando qualquer pessoa ouve, mesmo não conhecendo a música, permite que ela conclua que a música acabou. Não é só porque você chegou no final da música que você vai dizer, a música acabou, né? Mas no meio da música você vai ter frases, lembra? Que vão ter sentidos suspensivos ou conclusivos, né? Uma frase interrogativa. O que é que acontece? Começa geralmente no primeiro grau, qualquer grau, né? Aí, geralmente vai vir os graus pares, lembra? Segundo grau, quarto grau ou sexto grau, para depois vir a dominante e em seguida ficou por aqui mesmo, né? Ou seja, uma frase suspensiva. Já uma frase conclusiva, o que é que a gente vai ter? Isso aqui é uma cadência perfeita, né? Você vai ter o primeiro grau, você vai ter a tonalidade, qualquer tonalidade, segundo, sexto, quinto grau e termina lá no primeiro grau novamente, ou seja, dando o sentido de fim. Agora vamos finalizando, tá? Eu acho que eu não fiquei na frente não, né? Fiquei não.
finalizando a nossa lição, o nosso capítulo, a velha pergunta, né, como identificar a tonalidade de uma música? Como é que você sabe o tom de uma música? A gente faz isso usando a armadura de clave. Quem conhece partitura, quem conhece teoria musical, vai olhar para a armadura. Como assim? Na armadura de clave e no final da música você encontra pistas quanto à tonalidade da música, né? Que pistas são essas? Com frequência, a música termina no primeiro grau da escala. Tanto a melodia como o acorde. Então isso aí já é uma boa dica para você descobrir a tonalidade. Usar o recurso abaixo para armadura com sustenido. Aqui tem um macetezinho, ela vai dar uma dicasinha. Eu vou explicar isso, né, mostrando na partitura, que é melhor. Eu vou colocar 2 armaduras e vou mostrar para você já já. Mas vamos concluir o livro. Se você estiver usando, diante de uma música com sustenidos, o que é que você faz? O último sustenido da armadura, você sobe apenas um semitom. Anota que o grau que você encontrar é a tonalidade. Certo? Então, por exemplo, você está na armadura de Sol maior, que tem um Fá sustenido. Digamos que você não sabe que seja Sol, né? Fá sustenido, se você olhar, um semitom acima é Sol. É sempre assim. O último sustenido, um semitom acima é o grau referente à tonalidade. Se você tiver na armadura com bemóis, o penúltimo bemol da armadura é que vai determinar a tonalidade. Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais fácil, tá? Eu vou mostrar isso numa partitura mesmo. Bem, como eu prometi, a gente vai tentar, aqui com a dica que a professora deu lá no livro, identificar as tonalidades aqui usando aquele segredinho que ela mostrou, né? O segredinho que eu falo é você olhando aqui para os sustenidos, né, você vai ser capaz de identificar qual é a tonalidade. É simples. Se você está diante dos sustenidos aqui, o último sustenido da armadura, tá, é Sol. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o Sol e vai pensar assim, qual é a nota que fica um semitom acima? Então, um semitom acima de Sol sustenido é a nota Lá. Portanto, essa armadura aqui é a de Lá maior. Suponha que você tivesse que calcular uma armadura com bemóis. Simples também. Você vai olhar o penúltimo bemol, tá? O penúltimo bemol, ele diz qual é a tonalidade. Então aqui é Mi bemol, direto, fácil desse jeito. Essa é a escala de Mi bemol. Vamos trocar o sustenido aqui. Vamos colocar aqui 5 sustenidos. Pronto. O último sustenido é Mi sustenido. Um semitom acima de Mi sustenido, nós temos o Fá sustenido, né? Essa linha aqui, a quinta linha, muito cuidado, que Mi sustenido é uma tecla branca. Ao você subir, um semitom é Fá. Mas veja que o Fá está alterado. Tá vendo? Então aqui nós temos a tonalidade de Fá sustenido maior. Tá? E bemóis, vamos ver aqui com 6 bemóis. Pronto. Dá uma olhadinha aqui no penúltimo bemol. Penúltimo bemol é Sol. Sol bemol. Portanto, essa é a escala de Sol bemol. E é assim que funciona. Fácil, fácil. Caso você não lembre, né, esqueça aí do macete, é só você voltar e rever o vídeo. E também pode consultar na sua apostila. Continuando aqui a nossa aula. Deixa eu voltar aqui para a minha apostila. Pronto. Então, nessa parte final, ela passou esse pequeno segredinho, né? Como é que você pode encontrar as escalas, né? Utilizando a armadura, fazendo só um pequeno cálculo rápido. Se caso você está chegando agora, é só voltar o vídeo um pouquinho que você vai encontrar, né? Você vai rever. E aqui diz o seguinte, né? Lembrar, isso é um lembrete. Todas as escalas maiores com bemol tem bemol no nome, exceto Fá. Realmente, de fato, no ciclo das quintas aqui, você vai poder relacionar e você vai poder perceber que nas escalas bemolizadas, as escalas que estão desse lado aqui, tá vendo? Todas elas têm um bemol, exceto Fá. Já o sustenido, né, as escalas sustenizadas,
A maioria, né, vai ser natural. O Fá e o Dó vai ter sustenidos. Ok? Essas 3 últimas escalas aqui, como a gente já viu nas lições anteriores, né, são escalas enarmônicas, tanto podem ser escalas sustenizadas como bemolizadas, enfim. São informações complementares. Nós chegamos ao fim aqui dessa lição, tá? Eu acho que eu fiquei na frente aqui no final, mas tudo bem, você tem a informação aí no seu livro. Então, faça as atividades, traga aqui para o professor corrigir. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou traz para a sala de aula. Gente, não termine esse vídeo, tá? Sem deixar a sua opinião. Marque o legal ou não legal, não tem problema. Deixe o seu comentário, gostei, não gostei, você fala muito mal, professor, você é muito legal. O importante é que você interaja conosco, tá? Isso ajuda o nosso canal. O professor, mediante essas informações, a gente consegue produzir um material, a gente consegue explicar com mais facilidade, né? Enfim, afinal de contas, a gente tenta moldar o trabalho, né, de acordo com a sua opinião. Eu sou o professor Elvis Chaves. Nessa aula nós falamos sobre tonalidade, falamos sobre frase musical e vai ficar aí disponível para você. Desejo paz e graça. Até o próximo vídeo e bons estudos, amiguinhos.